Muito bem, avivamento, né? Avivamento pessoal. Muito bem. O fogo, o vento, a brisa do Espírito Santo está aqui. Amém? Amém, glória a Deus. E que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém. Vamos aqui começar no capítulo 1, e diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus fazia o quê? Comia com eles, estava em figura humana, ressuscitado, e ele estava em comunhão com os irmãos. Porque para os judeus e no cristianismo, comer com outra pessoa, isto é uma prova de unidade, de comunhão. Isso aproxima as pessoas. Jesus estava ensinando o caminho do avivamento. O caminho do avivamento. O avivamento pessoal que iria afetar, que iria se espalhar por todos os lugares da terra. Então, depois de ter sofrido muito, não é? Passou 40 dias falando acerca do reino. Ele falou acerca de quê? Do reino. Então, enquanto comia, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Queriam saber tempos, datas, perguntando pessoalmente a Jesus ressuscitado. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, se alguém aparecer hoje em dia dizendo tempos ou datas, se os discípulos que estavam ali vendo Jesus pessoalmente, Jesus já disse para eles que não iria dizer, que só o Pai poderia revelar isso. Então, como é que um discípulo da atualidade, que não viu Jesus em figura humana, que não andou com Jesus em figura humana, vai dizer que teve uma revelação de um anjo, de alguém, e disse o dia e a data que a igreja vai ser arrebatada ou que o mundo vai acabar? Então, fiquem atentos a isso. E diz assim: mas, versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos
no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Agora é o momento que você dá uma glória a Deus. Eu parto de vocês. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras. Eles estavam onde, gente? E Jesus subiu. Quando ele subiu para o céu, viu que Jesus estava onde? Muito bem, é importante subir monte também, hein? Que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Então havia um primeiro andar, eles subiram. Vamos ver quem estava lá no primeiro andar? Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles reuniam sempre em... Todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Que coisa linda, hein? Puxa vida. Com as mulheres. Inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então veja que essas pessoas, elas estavam aprendendo com Jesus o caminho do avivamento. Primeiro, estavam sempre juntos. Segundo, partilhavam das refeições juntos. Não havia nenhum peito de pombo, orgulhoso, orgulhosa, que se achava melhor do que as outras pessoas e se separavam. Olha o detalhe. E Jesus, o próprio Jesus, sabendo do defeito e falhas de cada um deles, Jesus, mesmo depois de ressuscitado, indo para a glória, estava comendo com eles. Uma forma de estreitar o relacionamento, a amizade. Então, Jesus subiu aos céus, eles ficaram. Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles ficaram hospedados num primeiro andar, 10 dias de oração, 10 dias orando juntos. E ali estavam os apóstolos, algumas mulheres que seguiam Jesus, inclusive a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, os filhos de Maria com José, estavam ali em oração, perseverando em oração. Então vamos ver o que aconteceu. Eles escolheram, oraram e escolheram um discípulo que assumiria no lugar de Judas Iscariotes. Então eles escolheram, oraram e Deus escolheu Matias. Agora vamos ao capítulo 2, vamos ver o que aconteceu. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam ou se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito os capacitava. Então, começou com a vinda do Espírito Santo, se cumprindo as profecias de Isaías 44, de Joel, no capítulo 2 do profeta Joel. Se cumpre então o derramamento do Espírito Santo e dá início ao primeiro avivamento da história. Veja o que aconteceu. O Espírito veio, um vento impetuoso, e línguas como de fogo caiu individualmente sobre cada um. Cada pessoa foi avivada, um avivamento pessoal, um novo nascimento, um batismo que, além do batismo nas águas, esse batismo foi o batismo do próprio Pai. O próprio Jesus batizou aqueles homens e mulheres. Haviam 500 quando Jesus subiu aos céus. Jesus passou 40 dias no meio deles, ressuscitado em carne e osso. Mas quando foi neste dia, só perseveraram 120 pessoas. Estavam ali reunidos, começaram a falar em línguas, e eles começaram a falar das grandezas de Deus no idioma de cada um deles. Pedro se levanta e explica para alguns que zombavam, pensavam que os discípulos estavam bêbados. Disse: são 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o cumprimento das profecias, inclusive o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias isto iria acontecer, porque Jesus, a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro traz uma mensagem, escute, olhe bem para mim. Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, traz uma mensagem e fala na cara dos judeus que vocês mataram ele, mataram o Messias. Mas como está escrito nos Salmos, que Deus não deixaria o justo dele entrar em decomposição, então Deus o ressuscitou dentre os mortos. E o que as pessoas poderiam esperar de uma mensagem dessa? Que os judeus revoltados atacassem a Pedro, os discípulos levassem Pedro para fora da cidade, porque acusou aqueles religiosos, acusou os judeus de terem assassinado Jesus. Veja a diferença quando se prega na dependência, no poder do Espírito Santo. Alguém que está avivado. Quando ele pregou, o efeito foi ao contrário daquilo que muitos esperavam. 3.000 homens começaram a gritar e dizer: Pedro, e agora? O que nós podemos fazer? Pedro disse: arrependam-se, e cada um de vocês, individualmente, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebam o dom do Espírito Santo. Amém? 3.000 almas entregaram a vida a Jesus naquele dia. 3.000 pessoas. Agora, vamos ver aqui, depois da pregação de Pedro, no versículo 42, capítulo 2, versículo 42, ainda em Atos dos Apóstolos, estamos falando sobre avivamento. E é importante que vivamos uma vida pura e verdadeira com o Senhor Jesus. Aqui nós vamos saber agora, pelo Espírito Santo, se você vai saber se você é avivada ou não. Se você é avivado ou não. Eu vou saber aqui agora se eu sou um homem avivado ou não. Se o avivamento é uma realidade na minha vida ou não.
se somos meros religiosos ou se somos discípulos de Jesus. Nós vamos saber como é que nós estamos vivendo, porque eu não posso culpar a minha esposa se eu não for avivado. Se ela não tiver avivamento pessoal na vida dela, ela não pode me culpar. Se as minhas filhas individualmente não forem avivadas, elas não podem culpar os pais. Nem você pode culpar a vizinha, ou o vizinho, ou o membro da igreja, ou o pastor, ou o levita, porque o avivamento é pessoal. Esse avivamento é produzido pelo próprio Espírito Santo. Ele não pode ser simulado, mas ele pode ser buscado. E o primeiro caminho é a oração e a unidade, a comunhão, a humildade. Lembra do Salmo 133, que diz que como é bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo representa o Espírito Santo, que desce pela barba de Arão, escorre, transborda pelas suas vestes. É como o orvalho do Hermon. O orvalho do Monte Hermon alimenta o Rio Jordão, e o Rio Jordão alimenta o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia alimenta o Mar Morto. Então, vem do céu o orvalho que alimenta o Rio Jordão, que desce do Monte Hermon, vem de Deus. Então o avivamento vem de Deus, vem dos céus. Ele é buscado através da comunhão, ele é buscado através da oração. É por isso que a Bíblia nos ensina o caminho da oração. Daqui a pouquinho vamos chegar aí. Agora vamos ver como é que nós estamos vivendo. Se essa igreja, se eu e você estivermos vivendo assim, estamos avivados. Se não, precisamos mudar e buscar em oração o avivamento para essa congregação. Porque é pessoal. Primeiro começa, para tocar fogo numa floresta, é preciso de uma faísca, de uma fagulha. Então, se um de nós aqui tivermos avivados, podemos contagiar com este fogo o nosso semelhante, o nosso próximo, nosso amigo, nosso vizinho, nosso colega, nosso familiar. É claro que ele precisa querer, mas o fogo vai queimar e alguma coisa dentro dessa pessoa vai acontecer. Vai haver um despertamento. Amém? Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, se eu me dedico ao ensino, olhe para mim, por favor. Se eu me dedico ao ensino da palavra, se eu me dedico a aprender a palavra, e se eu tenho comunhão no partir do pão e das refeições, da Santa Ceia, na Santa Ceia do Senhor, e também nas refeições com os irmãos. É muito importante isso na igreja. É muito importante esta comunhão e não a separação. Sabe o que é que nós ouvimos hoje em dia? Alguns pregadores, por se machucarem com pessoas dentro das igrejas, porque você pode se decepcionar com pastores, com pregadores, mas há pregadores que se decepcionam também com o seu povo, com pessoas que se aproximam. Então muitos deles, por ficarem machucados ou decepcionados com algumas pessoas, se afastaram. E aí a igreja virou um clube. Tem um rádio, um programa de rádio para trazer pessoas para a igreja ou televisão. A igreja está sempre em renovação de pessoas. Mas é cada um por si e Deus por todos. Não há um real avivamento, há um ajuntamento. As pessoas se reúnem ali apenas para cultuar e orar, e cada um vai para a sua casa, e sabe, se alguém adoece ou morre, e pronto, e ninguém está nem aí, cada um vive a sua vida, cada um cuide da sua vida e pronto. Mas não é assim que Jesus ensinou.
Eu tenho que fazer escolhas. Ou eu escolho seguir os bons exemplos de Jesus, ou eu sigo aquilo que eu acho, aquilo que o meu sentimento me ensina, ou aquilo que algumas pessoas, pela experiência delas, elas ensinam. Porque a palavra de Deus diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão na Santa Ceia e às orações. Todos estavam cheios de temor. Espera aí. Se eu estou me dedicando ao ensino da palavra, como você está aqui hoje para ouvir a palavra, você está no caminho muito bom. Você está caminhando para um avivamento pessoal. E essa igreja está caminhando para um avivamento a nível da congregação, a nível do bairro. Porque um avivamento começa dentro de você e pode se estender para toda a sua família, sabe? O fogo do Espírito pode incendiar uma congregação. Essa congregação avivada pode incendiar, avivar um bairro, ou uma cidade, um estado, um país, de acordo com a vontade de Deus. Amém? O avivamento é uma promessa, é a vontade de Deus. Então, se eu não tenho temor, se eu vivo na prática do pecado, se eu não me dedico ao ensino da palavra, se eu não tenho comunhão com os irmãos, se eu me acho melhor do que os irmãos, se eu vivo uma vida separada de todo mundo, então eu tenho que repensar que tipo de cristianismo é esse. Se eu não sou apenas um mero religioso, que acho que vir à igreja 2 vezes por semana é fazer um favor para Deus, que Deus está precisando da minha pregação, Deus está precisando que eu cante para Ele, ou Deus está precisando que eu ore a Ele e faça uma visita à casa dele, que Ele está muito solitário, coitadinho de Deus. É preciso repensar isso. Como é que nós estamos nos comportando como filhos de Deus, irmãos de Jesus, discípulos de Jesus? Estamos produzindo para o Evangelho, para o Reino? O que é que eu tenho feito? Qual é a minha parte, a minha participação para a edificação do reino de Deus, para a divulgação do reino de Deus? No que é que eu sou útil no reino de Deus? Porque o verdadeiro cristianismo nos leva a viver uma vida aonde você dá fruto no reino de Deus. Você não apenas recebe, mas você é utilizado no reino do Senhor. Eu tenho dado fruto no reino, eu tenho influenciado pessoas, eu tenho ajudado pessoas, eu sou uma pessoa que faço bem para outras pessoas. Então, eu tenho temor a Deus. O temor a Deus é um sinal de um avivamento pessoal. Porque veja que até os demônios tremem diante de Deus. Como é que pessoas que conhecem a palavra vivem sem nenhum temor do que Deus acha ou pensa sobre a vida dela? E elas fazem o que querem fazer, aquilo que elas querem fazer, porque dizem: a vida é minha, eu faço o que eu quero, e eu não vou seguir esse tipo de orientação porque eu acho que é desse jeito. Então vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão, ao partir do pão e às orações, no plural. Você tem orado em casa? Você ora na igreja, pelo menos? Há pessoas que nem na igreja oram. Todos estavam cheios de temor. Então, depois da dedicação da palavra, depois da comunhão, do partir do pão, uma igreja só cresce assim. Os pastores que estão aqui, pastora Jo, pastor Josivaldo, pastor João Lima, os levitas, só existe uma maneira de agradarmos a Deus, de vivermos uma vida avivada,
e desta congregação nós conseguirmos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É se vivermos assim, nos dedicando à palavra, nos dedicando uns com os outros no partir do pão, nos dedicando às orações. E se tivermos temor a Deus e não viver na prática do pecado, se você viver na prática do pecado, pecados ocultos, pecados secretos, não confessados, a sua vida trava tudo. E um dia, tudo isso será revelado. Tudo será revelado. Mas, vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Por causa do temor, do ensino, da comunhão, das orações, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Então, quer dizer, nós queremos os milagres primeiro, nós queremos as bênçãos primeiro, nós queremos tudo que Deus prometeu e tem para nós primeiro. Mas existem critérios. Quando você aceita Jesus, você é justificado. Depois vem um processo de santificação. E depois na glória, a glorificação. Quando você aceita Jesus, você é lavado no sangue de Jesus e perdoado. Mas aí, isso não significa impecabilidade. Você peca na mente. Você pensa o que você não quer pensar. Você sente o que você não queria sentir. Às vezes você faz e fala o que nem queria fazer ou falar. Paulo disse: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, esse não faço. Por causa da natureza que está em mim. Mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, sigo para aquelas que estão adiante de mim. Amém? Amém. Então,